No versículo 4, diz assim: eu vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E ele acrescenta: vi ainda as almas dos decapitados, e eu quero lembrar que são os decapitados durante o período da tribulação. Não é qualquer ser humano na história da terra que tenha sido decapitado, tenha sido essa decapitação na Revolução Francesa, tenha sido decapitado pelo anticristo, não. Ele está falando sobre decapitações específicas do período da tribulação, em que estes tais foram decapitados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então ele está falando que viu as almas destes crentes que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. É interessante que ele fale que ele viu tronos, e alguns que foram assentados no trono receberam autoridade para julgar. Nós sabemos que nós temos autoridade hoje. Como cristãos, nós temos autoridade. Agora, que tipo de autoridade e autoridade para quê? É a pergunta que nos cabe fazer. Porque quando Jesus ressuscitou, ele se dirige aos discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, ide, portanto, e fazei discípulos. E na mesma declaração, registrada em outro evangelho, ele acrescenta: estes sinais seguirão aqueles que creem, que são os mesmos que têm autoridade. Em meu nome expelirão demônios, falarão em outras línguas, etc, etc. Então nós temos autoridade para ministrar o evangelho hoje da forma que Jesus Cristo estabeleceu. Temos autoridade nos termos do Novo Testamento para o tempo, dispensação que a gente vive. A autoridade mencionada nesse versículo, que fala sobre o período do milênio, é uma autoridade diferente. É uma autoridade sobre a qual nós não temos muito conhecimento. De fato, nós encontramos textos na Bíblia onde Paulo chega a dizer que nós não nos precipitemos em tentar usar tal autoridade antes do tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu gostaria que vocês fizessem a gentileza de abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo está falando sobre si como ministro do Evangelho, e ele diz: é bom que os homens, quando olharem para nós que somos ministros, eles nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco me julgo a mim mesmo, porque ainda que de nada me argua a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Depois que ele fala isso, ele finaliza com a seguinte conclusão: portanto, nada julgueis antes do tempo. Eu vim para cá porque, na minha interpretação, isso está associado ao que nós acabamos de ler sobre os tronos e a autoridade que foi dada a estes que se sentaram nos tronos para julgar. Para mim isso tem tudo a ver, porque aqui Paulo mostra: nada julgueis antes de quê, gente? Antes do tempo. Qual é o tempo? Ele em seguida explica: até que venha o Senhor. Não julgueis antes do tempo. Qual é o tempo? Quando o Senhor vier será o tempo, o qual, quando vir, não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará a intenção, o propósito, o desígnio dos corações. Aí sim, sabendo o que está no coração do ser humano, cada um poderá julgar como convém, e os que forem julgados receberão o seu louvor da parte de Deus. Então, por que não podemos julgar como convém? Por que não podemos exercer a autoridade de julgar as nações ainda? Porque não temos os elementos necessários para exercer o julgamento que deve ser feito. Porque não conhecemos o que está no coração das pessoas. Eu não estou dizendo, gente, olha aqui para mim, eu não estou dizendo que nós não devamos julgar, porque tem gente que pensa isso, né? Está escrito, Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgados. Não é isso, nós temos que julgar. Nós julgamos no dia a dia, a vida inteira. Se eu digo de alguém: rapaz, eu gosto tanto de fulano de tal, gosto tanto do Francisco, é uma pessoa tão educada, tão gente boa, ele é um excelente pastor, eu gosto dessa igreja, eu gosto do clima, gosto da atmosfera, eu estou julgando.
eu estou analisando os aspectos que eu considero positivos e dando o meu veredito, eu estou julgando. Então, se você parar para pensar, nós julgamos constantemente todas as coisas, e devemos fazer isso. Quando a Bíblia fala que não devemos julgar, ele está falando sobre um julgamento precipitado, que se baseia na aparência e que é injusto. Quando Jesus falava sobre julgar, ele disse: julgai, mas segundo a reta justiça. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz: não tem nenhum sábio na congregação de vocês aí em Corinto que possa julgar entre os seus irmãos. Se vocês vão julgar os anjos, aí ele aponta para o futuro. Se vocês vão julgar o mundo, aí ele aponta para o futuro. Hoje, vocês não são dignos de julgar as coisas mínimas desta vida? Então, nós julgamos as coisas mínimas da vida, julgamos pela reta justiça, mas não temos ainda a autoridade para julgar o mundo e para julgar os anjos. Mas durante o milênio, tronos serão estabelecidos, e alguns se sentarão nele e receberão a autoridade para julgar as nações. Aí sim, isso vai acontecer. Amém, gente? É importante a gente entender que este é um dos aspectos do reino de Deus que está associado ao lado físico, que é o milênio, o reino de Cristo literal na terra. Até aqui tudo bem? Volta lá para Apocalipse capítulo 20 comigo, tá? A gente acabou de ler o versículo 4.